Olá, amigos. Programa Cult no ar. Sou o professor Marco Cordeiro. Estamos aqui direto das lojas Todeschini, essa referência, bem aqui no coração de Lages, na Praça da Catedral. Vem aqui conhecer as instalações. É tudo em 10 vezes no cartão aqui. Esse mobiliário é lindo. Os produtos da loja Todeschini são de uma qualidade indubitável, né, que você vai adquirir um produto muito bom aqui. Se você adquirindo os produtos da loja Todeschini, você ganha 50% de desconto nos complementos. Também aqui falar com o seu Cádio, com a Caionara, tomar um cafezinho, um cappuccino aqui e conhecer essa referência que é a loja Todeschini. Ganhou o prêmio Diamante, né, entre todas as 230 unidades da loja Todeschini no Brasil. A nossa aqui de Lages, um orgulho, é a que conseguiu reunir todos esses atributos para fazer jus ao prêmio de troféu Diamante, né, que reúne não só a venda, mas a qualidade, o atendimento, o recall, a assistência que se dá ao cliente, né? Então tudo isso fez com que a nossa loja Todeschini aqui de Lages ganhasse o prêmio Diamante, né? Nós aqui da Imagem TV, mais um programa Cult, hoje o especialíssimo, né? Fiquei muito feliz de poder estar com eu diria, não tenho ídolos, né? Mas se eu tivesse alguma coisa próxima no cinema, seria o Fernando Leão, meu convidado de hoje, uma pessoa assim que respira o cinema, né, que transpira essa questão da cultura. Eu estive num curso dele a semana passada, assim, e o tempo, foram 3 horas que passaram em 3 minutos, assim, depois mais um outro dia ainda, devido a essa vida que ele tem junto ao cinema, e eu, como gosto muito de cinema, né, assim, tenho um fragmento, uma partícula do conhecimento dele nessa área, o convidei para vir até o programa Cult e para minha surpresa, conseguimos encaixar o horário, o dia, já que ele não está morando em Lages, e pela felicidade nossa aqui do programa, o Fernando Leão, que é um cineasta que quem é da área em Lages sabe muito da vida dele. Quem já assistiu os filmes dele, como eu assisti também, assim, percebe que muitas vezes, diante da dificuldade, pode ter faltado recurso, pode ter faltado experiência, mas nunca faltava muito empenho, muita vida em tudo que ele fez. E hoje nós estamos aqui para falar do último filme do Fernando, que chama-se Da Serra ao Seridó, que eu já assisti 2 vezes e já assim, fiquei vi de maneira muito positiva, gostei muito do material. Ele vai nos falar aqui mais. Fernando, seja bem-vindo ao programa Cult. Eu, assim, antes de entrar no filme em si, sempre pergunto ao meu convidado, né, da área. A gente já trouxe aqui o Fabrício Furtado da música, o Armin também do cinema, do curtas, já veio aqui o professor Marcelo Fogaça de filosofia, o outro filósofo e teólogo, o Luiz Kreusch. Um abraço a todos que puderam estar aqui com a gente, mais o De La Plata e o Machado também. Foi muito legal a gente falar de cinema. E eu, assim, sempre abro perguntando: quem é o Fernando, por que o cinema, como que foi essa construção e o que te levou, dá um apanhado pra gente, assim, se puder dizer as renúncias que você teve que fazer, como é que foi esse despertar, se ele é genético, veio de família ou foi espontâneo, algo assim. Fernando, seja bem-vindo ao programa Cult, amigo. No primeiro momento, sou muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Poder estar aqui em Lages, aqui do lado da Catedral, na nossa praça querida aqui, na nossa cidade. O Fernando Leão é um cineasta lagiano, apaixonado por cinema desde pequeno. A minha vivência com cinema vem dos meus pais, principalmente do meu pai, que ontem fez 9 anos do seu falecimento. Uma pessoa que sempre dentro da minha família, nos incentivou a questão da cultura, da arte, principalmente do cinema. Né? Uma curiosidade é que nós tivemos uma locadora de vídeo aqui em Lages na década de 90, né? A Coral Vídeo ali na descida da Penha. Hoje, se eu não me engano, ali é a Coral Móveis. A Coral Vídeo foi uma locadora, para ter ideia, quando a gente foi embora aqui de Lages, ela tinha 3.500 fitas VHS no acervo, era a época do VHS ainda, mas a curiosidade maior ficava por conta das broncas que nós tomávamos, eu e meu pai, porque às vezes a gente comprava filmes que não eram filmes de locação, como a gente chama, né? Porque o empresário quer, obviamente, né, lucrar com o seu
ter o retorno, né, do seu empreendimento. E muitas vezes nós comprávamos filmes que não eram alugados, né, filmes clássicos que muita gente ou não conhecia ou não, né, não alugava, e nós comprávamos porque a gente queria assistir, queria ter aquele filme porque eram clássicos, né, da Fox, clássicos da Warner, enfim, e que estavam lá, e que eu aprendi muito com isso, né, aprendi muito de cinema realmente assistindo, né? A gente aprende cinema assistindo, né? Mais do que muitas vezes fazendo. É claro que é importante ter a prática, ter as oficinas e tudo mais. Mas eu aprendi muito cinema assistindo, né? Então, e cinema nacional também, né? Que aqui em Lages um dos grandes cineastas que são muito vistos, que é muito visto até hoje, é o grande Mazzaropi, né? Amácio Mazzaropi, que hoje já tem os filmes dele em DVD, na época a gente tinha tudo em VHS. Então são filmes nacionais e filmes, né, de comédia, muito engraçados, e filmes que o pessoal gosta bastante pela questão da regionalidade, nessa questão do interior. Então eu tenho essa paixão desde pequeno mesmo. E lá na década de 90, como eu mostrei lá na oficina, na Facvest, né, na Unifacvest, eu ganhei uma câmera VHS, e é ali que eu começo a fazer experimentos realmente com câmera, a gravar, e brincar realmente com meus primos, com meu irmão. A gente fazia o que a gente chamava dos filminhos, né? A gente fazia filmes dentro de casa, assim. A gente gostava muito de filme na época de artes marciais, então era filme de Kung Fu, aquelas coisas, umas brincadeiras muito engraçadas que hoje assistindo a gente dá risada, né? Mas realmente foi ali que eu aprendi muito a lidar com a questão da câmera, a lidar com a questão dos planos. A gente já fazia em corte seco essa questão do plano contra plano, pensava como se fosse um filme mesmo, né? Até elipse a gente fazia umas coisas muito doidas, assim. A gente escrevia com papel na cartolina, 3 anos depois, daí filmava e deixava isso para, né, na hora de montar em corte seco, obviamente, fazer com que o filme tivesse uma passagem de tempo. Então eu aprendi muito aí. E quando eu estudei no Industrial, né, até 1993, depois fui embora para Itajaí. Eu fiz o vestibular 2 vezes de cinema, acabei infelizmente não passando em São Paulo. Na época era muito complicado também, era uma época que o cinema nacional também ainda estava, né, naquela pendenga, o Collor tinha cortado a Embrafilme, estavam vários problemas, enfim. E quando dá a retomada ali, eu vou fazer um vestibular para jornalismo. E foi ali que eu me encontrei na comunicação social, porque eu vi a possibilidade de uma área maior, de você produzir materiais que não fossem só, obviamente, ficção, né? No jornalismo a gente trabalha grande reportagem, obviamente o documentário. E aí eu acabei indo mais para a área do documentário. E aí acontece aquela história de 99, em 1999 eu estudei na Univale em Itajaí. Eu fiz um curta-metragem que chama Irmãos Canose, a história que virou lenda, de 7 minutos, e participei do Festival Universitário de Gramado daquele ano, de 2000, um ano depois. E naquele festival a gente ganhou 4 prêmios. Foi muito bacana, não só pelos prêmios em si, mas pela questão de o júri ser todo formado por produtores e cineastas brasileiros. Pessoas que conhecem, que estão no métier do dia a dia, dos sets de filmagem e tudo mais. Então, para nós, aquilo foi importantíssimo, né? À época a gente ganhou melhor direção, melhor fotografia, melhor montagem e, olha só, melhor vídeo nacional universitário brasileiro. A gente, para tu ter ideia, na época a gente concorreu com o Unicamp, com universidades grandes, assim, né, que já tinham tradição na comunicação social. E nós ali, pequenos, fizemos um filmezinho de 7 minutos, filmado todo aqui em Lages, e que ganhou esses 4 prêmios. Dali para frente aí eu não parei, foi um incentivo grande, não só da universidade, mas também para nós, assim, né, de saber, pô, acho que a gente está indo no caminho certo, vamos fazer por aí. E eu acho que uma das coisas mais importantes desses trabalhos, que eu deixo sempre registrado, é a questão temática. A gente sempre, de qualquer maneira, trabalhar a região serrana dentro do audiovisual. Eu nunca deixei, se você olhar meus trabalhos, de fazer com que a temática da região serrana estivesse inserida dentro dos documentários, dos materiais. Tudo que eu pude ver do Fernando, assim, os Irmãos Canose, esse da Serra ao Seridó, o Guerra de Sombras, a gente percebe que há uma preocupação na questão técnica, de interpretação. No entanto, parece que a paisagem é quase que um protagonista, né? E a paisagem nossa aqui, a fotografia é da região. Isso é muito importante, porque nós temos um talento como o Fernando aqui, né? Até gostaria que ele agora está residindo em Vacaria por questões profissionais, né? Que seria bom que os talentos nossos assim, não fossem... Eu considero nosso, estou aqui há 22 anos, vim pelo esporte, vim a convite do Coruja, quando era prefeito, para fazer as escolinhas de xadrez. Dia 9 de agosto eu recebi o título de cidadão lagiano, então me considero aqui e fico muito feliz quando a gente vê que pessoas do nível, do porte intelectual do Fernando
conseguissem ser valorizados na própria cidade, né? Quem sabe daqui a pouco a gente muda um pouco os nossos parâmetros, né? Os nossos paradigmas, vamos dizer assim, os valores, né? E a gente começa a gostar realmente, né, dessa autoestima nossa mesmo aqui, não na arquibancada aplaudindo Marcelinhos Paraíba, mas sim valorizando quem realmente é daqui, que tem o DNA nosso e que pode contribuir muito, né? E a área do cinema é maravilhosa, né? Fernando, ótimo assim a gente ver que você muito cedo descobriu isso, desde a era do VHS, né? A gente fica imaginando, eu era um rato de locadora, assim como Tarantino também era, né? O Quentin Tarantino, que é um diretor que às vezes a gente conversa um pouco com o Fernando, e a gente percebe que você, ao longo do tempo, teve uma caminhada que a tua ideia não era só ficar assistindo, era dirigir também, era tentar fazer uma produção, assim. Por que essa vontade de produzir ao invés de ser apenas um espectador, um cinéfilo? O que te levou assim a dizer, não, puxa, eu vou sair da câmera? Eu sei que você recebeu essa câmera VHS que te ajudou muito, né, a despertar isso, mas como é que você percebia? Você não se achava muito pequeno diante assim, essa coisa? Porque às vezes a gente, diante do desafio, você fica, não tá para mim, acho que eu vou continuar ali. E uma coisa que eu sempre percebi nos filmes que eu vi era muita coragem de você, tanto é que esses prêmios, né? Então, por que a direção e não só ficar no cinema contemplativo? É curioso porque assim, você começa a assistir, né? Na verdade, a minha vida com o cinema não começa na locadora, começa no cinema mesmo, no cinema de sala escura. Nós morávamos em Itajaí na década de 80, lá pelos anos 84, 85, e eu e meu irmão, meu pai levava as famosas matinês, ele levava a gente de carro nos cinemas de Itajaí, era o Cine Scala e Coral, lembro até hoje. Tanto o Cine Scala quanto o Coral exibiam filmes infantis à tarde, e eu aprendi a ver cinema com Turma da Mônica e os Trapalhões. Então isso é muito, muito interessante, né? Porque a gente assistia os filmes, saía de lá maravilhado com aquela tela grande, imagina criança, né? Ver aquilo tudo assim, e a forma como se dá, né? Aquelas narrativas, assim, você ainda, claro, criança, não tem tanta ideia da questão estrutural da coisa, mas você sabe que aquilo é tão bonito, aquilo te reflete tanto na tua vida, assim, enfim, foi uma mágica que me seduziu mesmo. E dali foi um pulo para querer realmente fazer com a câmera, claro, brincar. Eu assistia, a outra coisa que eu assistia muito making off, né, muito os bastidores de filmes, né. Na época do VHS eles também lançavam, hoje tem como extra no DVD, mas na época do VHS o que acontecia? Muitas vezes as empresas mandavam fitas junto com os filmes, mandavam outras fitas que eram só de making off, e aí você assistia para passar na locadora mesmo, ou deixar ou se o cliente quisesse assistir, não locar, mas assistir de curiosidade. E eu assistia muito, porque a gente recebia direto em casa em primeira mão, né? Como tinha a locadora, eu ia até os Correios aqui, recebia os filmes, assistia tudo em primeira mão. Então assistia muito material, gravava muito material da TV também, então isso me ajudou bastante a ir por esse caminho. E eu imagino que deve ter sido uma angústia mesmo, porque você olha um filmaço, mas que não vai vender, e você... Eu vou comprar. Mas, Fernando, você vai assistir você... Não importa, né? Não, mas eu vou pegar da época, o Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4... Esse vende. Então, que venda. Mas o meu não vou deixar. Né? Isso é muito comum para quem gosta de cinema, né? Fernando, vamos lá então, da Serra ao Seridó. Explica para nós que um pouco assim do programa Cult da Imagem TV aqui, o que é esse projeto, como é que foi, como é que despertou ele, que número de filme que é o da Serra ao Seridó, da tua caminhada, né? Assim, e por que da Serra ao Seridó? Então, ele deve ser o 7º, 8º filme, né? Esse é o primeiro longa-metragem. A curiosidade vem por conta de como ele surge, né? Ele surge em 2011, quando eu vou para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Caicó, que é uma cidade que fica a 200 e poucos quilômetros de Natal, da capital do Rio Grande do Norte, a convite do meu grande amigo Lorival Andrade Júnior, professor, doutor de História, e o Lorival também que tem uma caminhada muito grande com cultura nas artes cênicas, né? Então o Lorival me convidou para ministrar uma oficina para os alunos dele de História, falar um pouco de memória e o registro da memória no audiovisual, no caso do documentário. E é ali que nasce o da Serra ao Seridó, porque quando eu volto para Lages, eu estava morando em Lages ainda na época, a gente acabou se ligando
que a receptividade das pessoas de lá é muito próxima das pessoas daqui, se não igual. Essa coisa de você chegar na casa da pessoa, a pessoa te oferecer um café, colocar um bolinho na mesa, lá no caso deles é uma tapioca, né? Então é isso, a gente percebeu que os personagens, as vivências são muito parecidas, apesar do clima diferente, do sotaque diferente, mas, né, você vendo o filme, Marco, você já viu, a gente percebe muito mais semelhanças do que diferenças, eu acho. O Brasil é tão bonito e é tão diversificado, mas ele é essa unidade mantida, como o Ariano Suassuna falava, né? A diversidade na unidade, a unidade na diversidade, desculpa, a unidade nessa diversidade é que é bonita nesse país, né? Então isso chamou muita atenção. E por outra curiosidade é que o filme não era para ser um longa, era para ser um curta-metragem. Ele nasceu como um projeto de curta-metragem e acabou se transformando num longa, porque nós começamos a entrevistar pessoas e quando vimos estávamos no total, entrevistamos em 2012 e nós fizemos o projeto. No verão de 2012 no Seridó e no inverno de 2012 aqui na Serra. A gente já queria começar aí para mostrar um pouquinho do contraste climático, né? Então, o verão no Seridó, que lá é, né, forte, e o inverno aqui que também é bem forte, né? E a gente pegou um inverno em 2012, se vocês se recordam, foi um inverno bem rigoroso e com bastante chuva, né? E a gente filmou com bastante chuva. Então, a gente queria mostrar a partir disso a vivência desses personagens desses dois lugares, né? E aí nasce o Da Serra ao Seridó, com entrevistas, e a gente acabou com 54 personagens no material bruto, que a gente chama, né, antes de montar ele, antes de editar, de finalizar. 54 personagens, tu imagina que desses 54, cada um tem uma média de meia hora de conversa com cada personagem, aí você faz uma conta rápida, você vê o quanto de material bruto só de entrevista nós tínhamos para a montagem final do filme. E aí, para o filme, para a obra final, ficaram 14 personagens, ou seja, 40 acabaram ficando de fora dessa montagem, e nós pensamos ainda num futuro próximo fazer, quem sabe, um Da Serra ao Seridó 2, ou alguma coisa que possa fazer com que esses outros personagens sejam conhecidos. Porque, né, não só esses que estão aqui, tem outros muito bons também, com histórias de vivências muito bonitas e que devem sim ser conhecidas aí pela população, pelas pessoas que gostam desse tipo de documentário. Olha, foi exatamente essa impressão que eu tive, assim, quer dizer, não com toda essa propriedade do Fernando, né? Mas assim, você começa a assistir Da Serra ao Seridó, quer dizer, aqui do Santa Catarina, da região serrana, até o Rio Grande do Norte, lá, o sertão, né? Assim, mas aí o Fernando consegue, com uma mágica, assim, ir aproximando os mundos, e no final eu tive que ficar para esse entrevistado é da Serra ou é do Seridó? Tal assim as semelhanças que você percebe, né? Então, se o Fernando me permite um pouco, vou dar minhas impressões do filme aqui, né? Assim, que ele foi pegando pessoas... Algumas, né, eram ilustres anônimos, né, uma boa parte, outros até tinham algumas propriedades aqui na Coxilha Rica, Capão Alto, e outros lá no Seridó, assim, onde a ideia do Fernando, e eu achei muito bacana, era pegar o cotidiano, assim, sem uma preparação. Olha, vamos visitar aí, você, Marco, se prepare, arrume a casa e faça um... Não, a ideia é pegar o relato do circunstancial, né? Alguma coisa espontânea, como era a vida dessas pessoas. Tem um casal ali muito legal, onde o senhor é surdo e o Fernando e o... Como é que é o nome? Como é que é o nome do seu... Dona Iraci. Mas aquele seu amigo... Aquele seu amigo... Lorival. E aí o Lorival, acho que talvez o Fernando começam a provocar e tal, mas é muito divertido a ideia, né? Algumas coisas emocionantes, como você vê o depoimento, como a terra é importante para o ser humano, né? O lugar aonde ele pertence. Durante o filme tem uma família que tem por opção morar, e eu vou deixar que você assista, por opção morar... O Fernando não mostra o plano B deles, né, como seria a casa na cidade, mas eles preferem morar assim num ranchinho, não sei como explicar aquilo assim, extremamente simples, não tinha, era com lampião, não tem luz elétrica, nem gás, e eles, não, eu prefiro morar aqui mesmo, tenho casa na cidade e tal, e eu poderia aqui me arriscar, traçar um perfil, é porque eles sentiam proprietários de tudo ali, eles dominavam, quer dizer, num mundo tão em ebulição quanto é o nosso, né, da modernidade líquida, do Bauman, que ele fala, aquele lugar era o que eles se identificavam como pessoas, né, dominavam cada partícula daquela região.
E quando ele vem para cá, o depoimento talvez da Nuna, que fala sobre as taipas, né? A maneira que foi escolhido uma por uma, que era uma pessoa, um especialista em taipas, né? Que só ele poderia determinar quais são as pedras, né? Isso, depois me corrija, por favor. Né? Eram as pedras ideais para aquele tipo de construção. E é incrível, a nossa região aqui, eu não conheço o Seridó, e também não conheço o Brasil todo, mas é difícil você conhecer, eu já estive até fora do país, mas algo tão bonito quanto a Coxilha Rica é raro, né? Então, dessas 27 horas, né? Foram 54 entrevistados de meia hora, foram 27 horas que você teve que colocar em uma hora e meia, né? Como é que foi essa seleção? Deve ter sido angustiante para você, porque de certa forma você sentia meio a paternidade em cada um desses depoimentos, talvez assim, poxa, mas ele veio aqui em casa e agora me edita, né? Deve ter passado um pouco isso por você, veio aqui, pega uma realidade, quer dizer, com uma construção tão rica de vivências, de histórias, você tem que transformar 27 horas em depoimentos críveis, pessoais, pontuais, sobre algo que eles dominavam. Em uma hora e meia deve ter sido um desafio da Serra ao Seridó nesse aspecto, não, Fernando? Completamente, ainda mais que ele nasceu como curta-metragem, como eu havia falado, e aí você começa a ver que o material se abre, como a gente diz, né? Ele começa a perceber a riqueza daqueles depoimentos e como aquilo pode ser trabalhado dentro do audiovisual. A grande sacada nossa foi dividir o trabalho, né? Eu passei uma parte para o Lorival, outra parte ficou comigo. Nós, em 2012, filmamos, mas por questões profissionais, eu passei num concurso, acabei indo embora de Lages. Eu retomei esse material em 2014. Por um lado, foi muito bom. Desculpa. Por um lado foi muito bom, porque em 2014 eu já estava com outro olhar, né? Aquela coisa, do momento que você está filmando, porque eu fiz a fotografia do filme e dirigi também, então você está em todas as etapas, né? Como é uma produção independente, né? A gente não tem um recurso muito grande financeiramente, então eu tenho que fazer um pouco de tudo. E como eu tinha feito a fotografia e a direção, eu estive em todas as entrevistas, eu conheci todos os entrevistados, eu sabia um pouco de cada um, até mais do que a câmera exacerba na filmagem. Então retomar depois de 2 anos foi importantíssimo, porque aí você faz a propriedade do afastamento, né? Quando você vai rever aquele material, você começa a ter algumas lembranças, mas você começa a ver a coisa muito mais de fora. Isso foi importante, né? Ter a ajuda de várias pessoas também que estiveram do meu lado, Rayana, Ronilo, Lorival, Ladjane, pessoas que estiveram no filme, Adriana Copete, que foi minha produtora de finalização, são pessoas que viram também, ajudaram muito. E ali a gente fez uma escolha bem salutar assim do que era mais interessante naquele momento, né? O que eu falei também na oficina, são momentos, né? Se hoje, quem sabe, eu pego esses entrevistados e assisto de novo, quem sabe não seriam esses 14, seriam outros 14 ou 15 ou 16, enfim. Mas ficaram os 14. A primeira montagem do filme tinha 2 horas e pouquinho, a gente teve que ir, né, limando mais um pouco, até chegar 1h30, que seria o ideal para o nosso longa-metragem, enfim. E aí a gente conseguiu realmente aquilo que a gente achava mais interessante para esse da Serra ao Seridó, né? Mas com certeza são personagens que trazem vivências bem diversificadas e trazem isso que você falou, que era importante para nós no projeto desde o começo. A pessoa que tivesse o pé naquele chão e que não saísse dali ou saísse só para visitar outros lugares, mas que de forma alguma sairia dali para morar em outro lugar. Então isso, se você olhar, todos os personagens são assim. Eles saem até visitam, dizem, conheço um lugar ou outro, mas dali ele não deixa aquela terra porque ali é onde ele nasceu, ali onde ele quer morrer. Como o seu Luiz Camargo diz e fala lá na Coxilha Rica, né, com propriedade de um homem que nasceu em 1919, infelizmente nos deixou recentemente. Quer dizer, um dos critérios do Serra ao Seridó é que os entrevistados tivessem como centro de gravidade o mundo a que eles pertenciam, né? Eles poderiam até orbitar esporadicamente em Lages, mas tinha que ser o momento deles lá, até, né, sair lá do Seridó. Isso é muito bacana, assim. Nesse curso que o Fernando nos deu na Unifacvest, uma das coisas assim que claro, eu já sabia, mas é bom escutar, né, da importância de você registrar, né? Até lembro de uma passagem do Blade Runner, do Caçador de Androides, que o Roy Batty fala pro Deckard, né? Que esses momentos ficaram perdidos no tempo como lágrimas da chuva, né? E acho que quem registra não deixa os momentos ficarem perdidos no tempo, né? Como é um filme também que eu aprecio muito, do Ridley Scott, talvez um dos filmes que eu mais vi na minha vida, né? Junto com o Cidadão Kane
e Amadeus e Hamlet do Kenneth Branagh, né? Mas o Blade Runner então essa passeio aí nesse momento do curso o Fernando vem e diz, olha, quando você puder, não deixe de falar com o teu avô, com o seu pai, e é verdade, eu perdi o meu pai, já faleceu, e naquele momento ali que o Fernando falava, eu realmente assim, puxa, deveria, porque as memórias, elas têm um certo peso, né, e tal, mas você registrar e poder mostrar hoje para o meu filho, que mal conheceu ou não conheceu o avô dele, quem era, como era, é uma forma muito mais concreta de você estar viva essa memória, né? Então isso é muito legal, né? Bacana. Bom, Fernando, eu já tenho o meu, do Serra ao Seridó, esse eu vou emprestar aqui para a Imagem TV para nós fazer a edição, mas esse é meu mesmo, adorei o filme. Como que as pessoas podem fazer para adquirir o da Serra ao Seridó, se tem um número razoável de cópias, aonde que a gente poderia adquirir? Você, olha, anote o compromisso aí, hoje mesmo adquire o da Serra ao Seridó, chegue em casa, assista e me cobre se você não vai ter uma impressão fantástica dele. Fernando. Então, nós estamos aqui em Lages com alguns pontos de venda, temos aqui na Banca Central do Calçadão, no Sebo Marechal, ali na Marechal Deodoro, né, o Sebo do Clóvis, temos na Livraria Serrana também, e temos algumas cópias aqui na Fundação Cultural, é só procurar a Chica ali da Fundação Cultural que você consegue comprar o DVD, né? É um preço módico, é uma produção independente, comprando o DVD você nos ajuda também aos próximos filmes, né? Já temos aí, daqui a pouquinho eu posso falar um pouquinho rapidamente do próximo projeto, mas eu queria também agradecer e deixar muito registrado aqui os nossos patrocinadores daqui, de Lages, não só daqui como lá do Rio Grande do Norte, porque é importantíssimo, são pessoas que fizeram com que o filme acontecesse. São, além delas, falando rapidamente, nós fizemos à época camisetas do filme, Marco, e vendemos essas camisetas, e as pessoas que compraram nós chamamos de produtores afetivos, e elas estão nos créditos finais. Se você olhar produtores afetivos nos créditos finais, cada uma daquelas pessoas comprou uma camiseta e nos ajudou a bancar o filme. Isso foi muito importante, a gente vendeu muitas camisetas na época, foi muito interessante. Até hoje eu vejo na rua camiseta aí do filme circulando por aí. Mas aqui de Lages, olha, você vê, nós temos Correio Lagiano, a Dalmolin Pneus, a Disalto, nós temos a própria Fundação Cultural de Lages junto com a Prefeitura, a Lafi Cosméticos, a Transul, e lá no Rio Grande do Norte a gente tem a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? A gente tem a empresa também aqui, a da Arco-Íris Cinemas, a Arcoplex, que foi nossa... Eu tive, agora queria registrar isso daqui, um carinho muito grande, de ter exibido meu filme do dia 9 de maio de 2015, ter feito a pré-estreia dele no Cine Marrocos. Foi uma emoção. Eu estava tão nervoso no dia que eu estava frio, e eu estava de camiseta. Tão nervoso que eu estava. Se olhar as fotos, eu estou de camiseta. E estava bastante frio naquele dia. Foi 2 dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário 7 de maio. Foi um grande presente na minha vida de ver todos os meus amigos, velhos amigos, novos amigos, parentes, enfim, todos ali num cinema em que eu passei a vida assistindo o filme. Né? Eu, como adolescente, assisti De Volta para o Futuro ali, assisti Indiana Jones, A Última Cruzada, assisti... Na minha época, eu lembro que o pessoal falava da época que o Titanic fez fila, né? O meu tempo era o Ghost, que fez fila e o pessoal sentou no chão para assistir, né? Então, quer dizer, eu passei muito da minha vida ali dentro daquele cinema, como assisti filme também na época aqui no Marajoara, né? Só não assisti na Avenida por questões de idade, né? Mas a Avenida por questões de idade eu não tinha como, a programação era mais adulta. Mas assisti filmes no Marajoara e no Marrocos, mais no Marrocos ainda. Então ver o teu filme na tela, naquele telão ali, com aquele som, né? O pessoal da Onda Sonora lá de Floripa que fez o som pra gente, o Transitoriamente, que é a empresa do Antônio Roça, lagiano, que está radicado em Floripa, que é um cara que produz audiovisualmente também, muito bacana, o dia que você puder trazer ele para a entrevista. E a Baiuca Filmes aqui, da Adriana Copete, que é minha produtora de finalização, uma pessoa que também já tem muita andanças aí pelo cinema nacional, né? Trabalhou na Conspiração Filmes, trabalhou em empresas grandes lá do Rio de Janeiro e São Paulo, ela que é de Cruz Alta, agradeço muito. Todos que tiveram conosco, né? O Lorival, o Rayana, que está até hoje comigo, a gente pensa bastante coisas, assim, bastante projetos, espero que logo a gente comece a produzi-los. Ronilo, Ladjane, todos mesmo que tiveram, Rodrigo Arcego, meu grande parceiro, que fez toda a parte de design gráfico do material. Então é isso, assim, agradecer vocês que estão sempre nos dando um apoio e uma abertura para poder falar. É importante que a gente tenha canais para falar, né? O Tabajara Rua esteve aqui conosco agora, cineasta gaúcho, muito conhecido, lançou o filme dele semana passada, Os Senhores da Guerra, um cara que fez O Neto Perde Sua Alma, que fez um documentário sobre Brizola, enfim.
E o Tabajara está falando disso, dessa importância de hoje, como você estava dizendo, do registro, né? Hoje você tem plataformas variadas para assistir teu filme. Você assiste filme no celular, né? Para mim não é mais recomendado, eu sou das antigas, eu gosto de ir no cinema assistir numa sala escura, fechada, com uma tela grande, a maior que eu puder. Mas quem gosta, enfim, você assiste no celular hoje o filme. Então, quer dizer, a plataforma está aí, os suportes estão aí, vamos fazer os registros que a gente puder, né? Hoje não tem mais desculpa. Teu celular tem câmera, né, que faz imagem e movimento, teu celular tem máquina fotográfica, teu celular tem gravador de áudio, teu celular tu consegue entrar em redes sociais, consegue em menos de, sei lá, 2, 3 minutos, a gente consegue colocar alguns minutos da nossa entrevista aqui já no ar, online, para a pessoa assistir ali, né, aquilo que a gente fez há 2, 3 minutos atrás. Então é isso, eu acho, a importância da memória, do registro, e mais do que isso, fazer com que a nossa região seja conhecida. Para terminar, o filme já foi, olha só, agora... para falar um pouco da questão internacional. A gente já está mandando filme para universidades de fora. Temos um filme que eu agradeço muito pessoas que me ajudaram a colocar um filme que tem na biblioteca de Harvard. A gente conseguiu colocar o da Serra ao Seridó. Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, ele está indo para a França, estou mandando alguns para a Espanha. Lembrando que o filme é legendado em inglês, espanhol e português. Então, quer dizer, a gente já está tomando uma dimensão internacional nesse sentido, para que a região e os filmes daqui sejam conhecidos também, né? Principalmente de Santa Catarina e lá do Seridó agora, porque também foi o primeiro filme que foi feito, né, nessa região, assim, do Seridó, porque eu fiquei sabendo, é o primeiro longa-metragem também nesse estilo e nessa temática. Que legal. Então já sabe, né? Livraria Serrana, a Banca Central, o Sebo Marechal e a Fundação Cultural com a Chica, minha amiga Chica. Um abraço, né? É onde você pode adquirir o da Serra ao Seridó. Qual é o custo, Fernando? R$30 o DVD. Ó, R$30 e você vai ter uma obra dessa na tua casa, de uma produção lagiana, assim, vai incentivar. Eu também quero agradecer muito a todas essas empresas que depositaram a confiança no projeto do Fernando, que quem acabou beneficiado é nós, né? Assim, porque a ideia que ele tinha, se não houvesse esse motor, essas pessoas que tivessem dado o ok, o aval, nós íamos ficar sem um filme tão fantástico quanto é da Serra ao Seridó, né? Fernando, olha, muito obrigado. Eu vim para cá para falar do Eduardo Coutinho, que você é um coutinhiano, mas né, o programa se desenvolveu de uma forma tão fantástica. Eu gostaria até que você, então, rapidamente explanasse a tua inspiração, né? Você que me inspirou a assistir Eduardo Coutinho. Eu fui uma vez no Teatro do Sesc assistir um filme, acho que talvez você ou alguém que você inspirou passou o jogo de cena do Eduardo Coutinho. Dali em diante eu fiquei saí de lá emocionado. Daí na tua oficina você falou, naquela mesma noite eu assisti mais um Coutinho e meio, né, e tal, assim, depois do que eu posso ver, né, que é um diretor que a gente percebe, assim, de maneira muito forte a inspiração dele, assim, a influência dele no teu trabalho, né? Só que a gente está, né, precisa que você seja meio conciso, porque você sabe tanto desse assunto, mas eu vou te pedir um pouquinho de brevidade nesse aspecto. Quem sabe um dia você volte aqui no programa Cult para falar só das obras do Eduardo Coutinho, que é incrível. Rapidamente, eu dei aula na FACVest, eu exibi Edifício Master para os meus alunos aqui da FACVest. Eu dei aula de 2005 a 2010 ali. E o Coutinho, claro que é referência. Eu tive a felicidade de conhecer o Coutinho em 2007, em Gramado, justamente pelo jogo de cena, onde ele foi naquele ano, além de ter lançado esse filme, ele foi homenageado em Gramado. Marília Pera estava lá, uma parte do pessoal que fez o filme estava com ele. E em 2010 ou 2011, eu acho que 2011, ele esteve na UFSC fazendo uma palestra também, onde ele exibiu as canções. E ali que eu conheci ele mais de perto mesmo, assim, conversando e debatendo e ele palestrando. E com certeza o Coutinho é a nossa grande referência, porque o que é mais importante para ele, sendo bem breve e conciso, é registrar pessoas que não estão, como ele dizia, no Google, né? São pessoas que a gente tem que conhecer, que é muito mais fácil às vezes entrevistar pessoas que já são conhecidas e tal, mas é aquelas que a gente não conhece, que têm histórias tão fantásticas quanto aquelas que estão na mídia o dia todo, né? Então é isso, né? O Coutinho é a grande referência, com certeza, da Serra ao Seridó bebe muito na fonte do Eduardo Coutinho.
É verdade, eu já me atrevo a indicar assim o Jogo de Cena, que é o primeiro filme que eu vi dele, mas o Santo Forte, o Edifício Master e o Canções, são os 4 filmes que eu... O Edifício Master eu não terminei ainda, tá lá, né, mas depois que eu tive curso com o Fernando, foi o que deu tempo de eu ver assim o Canções e o Santo Forte, e o Edifício Master tá ainda no meio, mas realmente impressiona, né, porque o Eduardo consegue extrair, assim como o Fernando fez da Serra ao Seridó, uma impressão assim, muito real, muito incrível das pessoas, né? Você percebia assim que uma das sacadas que eu via tanto no Fernando quanto no Eduardo Coutinho é que ele ia deixando que a pessoa se desnudasse diante dos depoimentos, né? Às vezes quando eu vou dar um depoimento eu me armo um pouquinho, tento fazer uma coisa meio estética, algo assim para que o Fernando se impressione. No entanto, essa técnica de deixar falar, você acaba mostrando realmente quem você é, a tua angústia, as tuas dificuldades, as tuas tristezas, as tuas saudades, né? A gente percebe que o Da Serra ao Seridó, como os filmes do Eduardo Coutinho, mexe muito com essa questão do passado, né? Poxa, né? Tem no Edifício Brasil, isso, né? Edifício Master, passagens assim de como o Edifício Master era o top antigamente, o que acontecia lá, né? E no Jogo de Cena, o depoimento das pessoas, e foi o que o Eduardo conseguiu, da Serra ao Seridó também, né? Assim, a gente vê o depoimento de pessoas ali que hoje já são falecidas, algumas delas, né? Tem 2, acho que 3 personagens, né, Fernando, que já faleceram, mas que na época já tinham seus 95, já tinham passado os 90 anos, mas que tinham lembranças da infância, né? Quer dizer, o quanto de como o pai os tratava, de como eram as coisas no tempo dele, e eles faziam a questão. Então, quando você dá o microfone a uma pessoa dessa, ela poderia muito bem falar do dia anterior, podia falar de uma coisa mais local, não. Ele vai buscar na memória da primeira infância lá dele o que realmente representava. Então, da Serra ao Seridó, né? Eu recomendo novamente e até insisto que os meus amigos ali de São Paulo, do Xadrez, que assistem o programa Cult de Curitiba, também procurem. Deve ser fácil, quiser entrar em contato comigo, eu compro daqui, mando de lá, e a gente tenta divulgar bem essa arte, esse filme que é fantástico. E o Fernando, eu não sabia disso, o Fernando disse que está mandando ele para fora, tomara que tenha o maior sucesso lá, porque é uma forma de divulgar realmente lá as nossas riquezas, e é um cineasta endógeno, né? Daqui para fora, não é alguém que vê, vou filmar Coxilha Rica, veio de lá e tal, né? Não, o Fernando sabia do que se tratava, porque é nativo, né, da nossa região. Fernando, olha, muito obrigado pelo tempo que você passou conosco aqui no programa Cult. Eu tenho umas 2 provocações assim que eu sempre trago meus convidados. Num mundo assim onde tudo está tão digital, para que diretor? Para justamente fazer com que esse digital se torne uma coisa humanizada, né? Para que ele não se torne aquela coisa tecnicizada, né? O diretor precisa de um diretor, não só do diretor, precisa de uma visão humana, né? Precisa de que o digital é um suporte. O digital sempre foi um suporte, será um suporte. Ele não estará à frente do ser humano, creio eu. Se eu estiver errado daqui, não sei, acho que eu não estarei mais aqui. Mas, enfim, por enquanto ele não está na frente de jeito nenhum à frente do ser humano. É o ser humano que demanda isso, e o que a gente precisa muito hoje, nesses tempos de ódio, é a humanidade. Eu acho que o filme passa muito disso, né? Passa muito dessa questão de sensibilidade, de perceber que o mais importante muitas vezes é o que é pequeno no sentido material, mas é muito grande no sentido emocional, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Legal. Fernando, sem querer dar um spoiler da realidade, cinema daqui 50 anos, assim, né? A tua visão. Talvez a gente não esteja mais por aqui, né? A gente não sabe nem se vai estar 50 dias, né? Mas vamos dizer, 50 anos, como é que você vê com essa... Parece que os efeitos especiais estão cada vez mais atores, né? Assim, e a gente já... ao mesmo tempo que você é muito enganado, digamos, iludido no cinema, como é que você vê o cinema daqui a 50 anos? Eu creio que ele vai continuar sendo um meio-meio, né? Porque até hoje, né, existe o cinema hollywoodiano, que é o cinema da superpotência, o cinema dos efeitos visuais, efeitos especiais, e existe o cinema independente, né? Eu sou feliz de saber que existe o cinema independente, que a gente pode mostrar coisas diferenciadas, porque muitas vezes não é aquela coisa do menos é mais, né? Muitas vezes não é o efeito especial. O efeito especial e o efeito visual nasceu para justamente complementar uma ideia do diretor que ele pudesse fazer ser vista na tela, né?
E hoje, muitas vezes, ele é utilizado mais como um recurso de barganha, um recurso para se mostrar mesmo. O filme está cheio de explosão, cheio de efeito e tal. Muitas vezes não tem nem necessidade daquela cena estar ali naquele filme, enfim, só para mostrar que é possível fazer ou que aquele filme tem essa condição financeira de gerir recurso para aquele efeito exista dentro dele, né? Eu acho que o efeito sempre foi... Ele nasceu no cinema para fazer com que as ideias, né, eu esqueci o nome dele agora, enfim, mas que começou essa questão no cinema, o mágico, o Méliès começou isso daí, esses efeitos visuais, né, a viagem à lua justamente, o homem sem cabeça e tudo mais, então ele brinca com aquilo porque é uma forma dele, ele era mágico, então ele queria mostrar aquilo na tela do cinema para as pessoas. Então é uma forma de distorcer, fantasiar e trabalhar isso. Mas eu acho que o cinema, assim, ele nunca vai deixar de existir, independente do suporte, né? Como aquela coisa, não morreu, o livro não morreu, o rádio não morreu, a televisão não morreu, a televisão não matou o rádio, não matou o cinema e por aí foi, né? Então eu acho que vai continuar, claro, suportes diferentes. Hoje a gente assiste, né, muitas vezes a gente precisa de um sinal de internet para assistir um filme num suporte streaming da vida. Então é isso, mas o filme vai continuar existindo com certeza. O que o Lourival falou, eu queria deixar aqui por último, é a importância da memória do registro, por exemplo, num suporte como esse aqui, um DVD. É um disco que, se ele durar, se você cuidar dele, dura mais de 50 anos, até mais. Daqui 50 anos, se tiver um tocador ainda de DVD, enfim, a pessoa que tiver esse material aqui vai poder assistir. Nós nem vamos mais estar aqui, mas ela vai poder assistir. Pessoas que também não estarão mais aqui, mas que tiveram suas vivências, ela vai poder ver ali em imagem e som as vivências dessas pessoas, mais do que numa foto estática, mais do que um texto só escrito com letrinhas e frases. Então é isso. Que legal, nossa, é emocionante mesmo eu escutar o Fernando falando sobre algo que ele domina tanto assim e tão bacana quanto o cinema. Amigos, programa Cult chegando ao final, foi um prazer muito grande, sou o professor Marco Cordeiro. A semana que vem mais uma entrevista muito legal aqui, fique ligado direto às lojas Todeskine, aqui no coração de Lages, né? Vem aqui fazer a sua visita, adquira todo o seu mobiliário nas lojas Todeskine, é 10 vezes no cartão, você adquire nas lojas Todeskine, você ganha 50% em todo o complemento. Então venha fazer uma visita para Caionara aqui, ó. O Fernando tem um nome tão forte no cinema que a Caionara, quando chegou aqui, a primeira coisa que apontou, ele me ajudou no meu TCC que eu precisava. Você vê como é bacana, como quem que nós estamos trazendo aqui, né? Então, gente, muito obrigado, um forte abraço, até a semana que vem, mais um programa Cult.